Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia. Estávamos com saudades. Por motivos maiores, nós não conseguimos estar aqui, mas retomamos ao nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Agora, o nosso horário 6h30, horário de Portugal. É cedinho, mas estamos aqui na presença do Senhor. Aqueles que não conseguem ver no horário, que após, possam assistir e se alimentar desse alimento nutritivo que é a palavra do Senhor. Eu estava com saudades mesmo de retomar a nossa leitura bíblica. Deixa eu deixar aqui, que o mais importante está aqui. A palavra de Deus, a nossa leitura bíblica, todos os dias, o nosso alimento nutritivo. Romanos nos fala que ele é o alimento que nos nutre. Jesus é o pão da vida. E sem esse pão da vida, eu pelo menos não sou nada. E você? Vamos orar e vamos começar. Para retomar, eu quero falar hoje sobre Romanos 12, que eu estou parada, fascinada nesse capítulo. E a Bíblia é algo, a palavra verdadeiramente é uma palavra viva, que todos os dias, por mais tempo que eu esteja na presença do Senhor, por mais tempo que nós tenhamos de conversão, desde aquele primeiro momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, essa palavra todos os dias, quando nós lemos, ela vai abrir os nossos olhos para algo novo, para algo que nós necessitamos naquele momento, para algo da palavra, para mais profundidade no Senhor, para mais conhecimento de quem nós somos como identidade, como essência. Qual é a nossa essência, aquilo que o Senhor colocou em nós, aquilo que Ele fala conosco todos os dias, sobre comportamentos, sobre mente. E eu quero justamente começar aqui pelo capítulo 12 de Romanos, depois nós vamos lá para o início de Romanos de novo. Eu quero recomeçar através do capítulo 12, porque esse capítulo, ele falou comigo nos últimos meses, no último mês, algo que antes não estava tão claro assim. E eu quero compartilhar isso com vocês também. Então vamos lá? Vamos orar e vamos iniciar o nosso capítulo, que ele vai falar sobre a transformação do pensamento, ele vai falar sobre qual é a ação do Senhor em nossas vidas quando os nossos pensamentos são transformados, e ele vai falar sobre princípios, o que nós devemos cumprir, de que forma nós devemos andar para que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar então? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa retomada. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui na Tua presença, falando da Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja o Teu Santo Espírito ministrando em mim e naqueles que ainda assistirão esse vídeo, Senhor, essa live, que nós possamos ser cheios nesse dia, hoje, o dia mais importante das nossas vidas, que nós possamos decidir por Ti, Senhor, decidir pelos Teus princípios, e que nós possamos ser cheios da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, entrega esse tempo nas Tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando comigo e com aqueles que ainda irão assistir. Em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos 12, para quem, a gente que trabalha com a questão emocional, né? Eu que já tive depressão e tenho aqui o meu livro, Morte e Vida, né? A depressão, que eu conto um pouquinho da história, do que aconteceu comigo, como Jesus veio e me resgatou. E essa palavra, Romanos 12, 2, é uma palavra que ela é muito ministrada para quem está com as questões emocionais. Quando o emocional está desequilibrado, nós olhamos para essa palavra e ministramos muito essa palavra. Só que é muito mais do que a transformação do pensamento. Vamos ver o que Paulo nos fala aqui.
Depois, quando nós começarmos lá no início de Romanos, a gente vai falar um pouquinho do contexto de Paulo, o que Paulo estava fazendo quando Paulo começou a escrever essa carta de Romanos, aonde ele estava. Mas hoje eu quero focar nesse Romanos 12, nesse capítulo em específico, que é tanto utilizado. Então vamos começar. Começa assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez. Nossa salvação, né? Jesus derramou seu sangue precioso ali naquela cruz por mim, por você. Então Paulo está falando aqui a respeito disso. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O estar andando conforme esse mundo vai falar muito sobre a nossa carnalidade, as nossas vontades, o nosso eu, né? A satisfação da nossa carne, a satisfação de desejos sexuais, a satisfação de egos, né? Eu preciso ter isso, eu preciso construir aquilo, eu preciso adquirir aquele outro. Não, o meu orgulho vale mais. Não, essa pessoa fez isso para mim, ela vai ter que pagar, né? Eu vou pagar da mesma proporção que ela fez para mim. Então, esse pensamento, e mais abaixo o Senhor vai falar um pouquinho também sobre os nossos inimigos, né? Inimigos, lá em Efésios 6 vai nos falar que os nossos inimigos não são de carne e sangue. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso aí. Mas a mudança de pensamento aqui, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, é nós lutarmos contra o nosso eu, lutarmos contra as nossas vontades, para estarmos alinhados aqui dentro dos princípios do Senhor. E tantas vezes o nosso eu, as nossas vontades, elas vêm, né, e vencem a nossa carnalidade, acaba vencendo indo contra o que a palavra do Senhor nos fala. Então aqui Paulo está nos falando, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. O que são o comportamento e os costumes desse mundo? A nossa satisfação própria, o nosso ego. Eu nunca vou sair por baixo. Não, essa pessoa fez isso para mim, ela vai ter o que ela merece. E aqui não. Diante de todo esse texto aqui do capítulo 12, Paulo vai descrever totalmente o contrário. A nossa ação, ela tem que ser conforme aquilo que o Senhor quer que nós, que a gente pense, que a gente haja, que o nosso comportamento seja diante dos princípios dele. E aí ele continua no versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhor do que realmente são. O ego, né? O nosso ego, o nosso querer se sobressair muitas vezes sobre as pessoas, sobre situações. E aí ele continua: antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Paulo está falando aqui para a igreja, né, para o povo do Senhor, ministrando sobre aqueles que estão ali sobre os pés do Senhor, só que tantas vezes vivem conflitos e de relacionamentos que são derivados de comportamentos mundanos, de comportamentos que a cultura do mundo nos traz, né? nos ensina desde que nós somos pequeninos lá, mesmo na escolinha, pequeninos ali, as crianças disputando os seus brinquedinhos, disputando o seu espaço. E aqui Paulo então está nos conduzindo a olharmos para nós com verdade, né? Olharmos para nós com um olhar, não, Andréia é pecadora, Andréia é isso, Andréia é aquilo, né? A minha autoavaliação,
O Paulo está nos dizendo assim, olha, se autoavaliem de forma honesta. Olhem para vocês, olhem para a escuridão do seu interior de forma honesta. Né? Não coloquem panos quentes. O que muitos pais fazem muitas vezes com seus filhos, eu tantas vezes já fiz com a minha filha, porque o nosso olhar é um olhar de amor, então nós colocamos ali uma roupinha bonita no pecado, né, dos nossos filhos. Não foi por querer que ele fez. Sim, muitas vezes foi por querer. Sim, eu muitas vezes pequei por querer. Eu muitas vezes fui má por querer, porque a minha natureza, a nossa natureza é má e pecadora. Mas Jesus, quando derramou seu sangue precioso ali naquela cruz, derramou por mim e por vocês, segundo o nosso pastor, não bastou ele derramar o sangue lá naquela cruz. Ele precisou andar nessa terra como homem para que ele pudesse derramar o sangue precioso dele, o sangue real ali naquela cruz, e o seu sacrifício fosse um sacrifício válido. Então Jesus andou por esse mundo e não pecou. Foi o único que andou e não pecou. Então aqui nós, a partir do sacrifício dele, nós podemos olhar para nós e devemos olhar para nós, fazer uma autoavaliação de nós mesmos, com honestidade, identificar, trazer à consciência, o que a gente fala muito na terapia, né? Trazer à consciência aquilo que está lá no inconsciente, aquilo que nós não conseguimos entender e que muitas vezes uma pessoa de fora vai vir, vai olhar, olha, Andréia, o teu comportamento em devida situação é inapropriado. Eu acho que tu deveria repensar isso. E a Andréia, com o olhar, agora com a mente de Cristo, eu vou, não. Se esse meu comportamento está fazendo com que o meu irmão peque, a minha irmã peque, ou que se indisponha comigo, e acima de tudo, antes dele, que eu me disponha com o meu Deus, que Jesus olhe para mim, que o Espírito Santo olhe para mim, que o próprio Deus Pai olhe para mim e me veja como algo sujo, né? Algo que não lhe agrada. Não, peraí, eu vou mudar. E mudar não é fácil, mas é uma transformação progressiva. E a palavra de Deus nos fala que até que Jesus venha, nós estaremos sendo transformados. Eu tenho pessoas que eu acho lindo isso, essa transformação. E eu busco isso em mim todos os dias, a partir da minha conversão, todos os dias eu busco isso em mim. Eu vejo pregadores, homens realmente de Deus, pregando, onde eles há 4, 5 anos atrás pregavam algo e que aquilo não estava condizendo dentro da vontade do Senhor, dentro dos princípios do Senhor, e que na caminhada deles eles tiveram um entendimento verdadeiro, genuíno, através do Espírito Santo, que eles não têm a menor vergonha de confessar no púlpito mesmo que eles estavam errados, que a verdade agora é outra, que a verdade é aquilo que a palavra de Deus fala. E nós somos falhos, somos pecadores, nós vamos sendo iludidos com o nosso olhar, a nossa cultura que nós vivemos, o olhar de onde nós fomos criados, e nós vamos carregando pecados, pecadinhos, pecadões, né, de situações que para nós é normal. Não, que isso? Eu amo Deus, eu amo Jesus. Isso que eu estou fazendo não tem nada a ver, né? É normal. Mas quando nós nos dispomos a sermos limpos nas nossas vestes, quando nós nos dispomos a entender que não, isso não está correto, eu vou mudar. E eu sempre falei que eu colocava o a primeira inicial dos meus pecados, tipo murmuração, maledicência, e eu lutava diariamente contra aquele pecado. Então é saber trazer a consciência, pô, Senhor, o que é ter uma oração honesta com Deus. Senhor, aquela mesma oração que Davi fez lá em Salmos, Senhor, traz o que está em oculto no meu ser, traz aquilo que é pecador, aquilo que não te agrada, me traz a consciência para que eu possa me redimir na tua presença.
Em outras palavras, para que eu possa mudar, né? E alinhar o meu caminho, que é isso que o Senhor pede de nós. E Paulo está nos falando justamente isso aqui sobre a igreja. A igreja, ela estava se formando, o povo de Deus estava ali andando em comunidade, as boas novas vieram e trouxeram a eles uma esperança que antes não tinha, uma esperança de estar com as suas vestes limpas, uma esperança de uma eternidade com um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e só que os conflitos internos eram intensos. E Paulo aqui está, ele vai nos falar então a partir dos próximos versículos, olha, o povo de Deus é um corpo, e o corpo tem diferentes funções. Então não ache que você braço, você mão, é mais importante que você pé. Todos somos um corpo, e o corpo ele precisa de todas as junções, de todos os órgãos, de todas as peças, para que ele possa andar em funcionamento. Então Paulo aqui adverte os irmãos, né? Olhem para vocês com honestidade. Aí ele continua aqui, versículo 5. Assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, que as encoraje-as. Eu creio que o meu dom é de encorajar as pessoas. Encorajar, consolar, confortar. E esse, na verdade, não deveria ser um dom específico de algumas pessoas. Todos nós que estamos em Cristo, nós, de alguma forma, nós vamos ter esse movimento através das pessoas que chegam até nós. Encorajar, consolar, confortar e muitas vezes exortar. E aí ele continua aqui, se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. E aí eu vou mais um pouquinho no 9, que nós já estamos quase no nosso horário, para não se alongar muito. 9. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Então, amar o próximo acima de todas, amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento que Jesus nos deixa, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração. E o segundo que Jesus nos deixa, não excluindo todos os outros mandamentos lá, que foram entregues a Moisés lá no deserto. Não. A palavra de Deus nos fala que não é excluído nada que ficou para trás, mas aqui ele nos diz que os principais mandamentos são amar o próximo como nós mesmos e amar a Deus com todo o nosso coração. Então aqui Paulo está reafirmando mais uma vez através desse versículo 9, ame as pessoas sem fingimento, sem máscaras. E como que nós vamos amar as pessoas? Nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui amanhã, na segunda metade desse capítulo 12, e que Paulo vai nos fazer a referência aqui sobre o que nós devemos fazer com os nossos inimigos também. Sim, meu amigo, Deus é grande e é fiel. Então, o que nós devemos fazer com os nossos inimigos também? E aí nós voltamos e pulamos, nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre ali o segundo versículo, que é a mudança da nossa mente, a mudança do nosso comportamento, para que nós tenhamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Há uma condicional aí, e nós vamos falar um pouquinho mais amanhã. Então, nós finalizamos o nosso devocional hoje, Mentes com Bíblia, sobre essa reflexão. O que há no nosso interior que precisamos trazer à consciência? O que há na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso caráter, né? A palavra de Deus nos fala que os nossos pensamentos, eles originam aqui do nosso coração, do nosso caráter.
que há em nós ainda que precisa vir a consciência que está em oculto, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, precisa ser renovado, que a nossa mente ela precisa ainda ser alinhada com a mente de Cristo, para que nós tenhamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa é a nossa meditação para hoje e amanhã nós continuamos. Vamos orar e finalizar e entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo, pela tua boa mão, Senhor, pelo teu cuidado, meu Deus. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas e hoje nós te pedimos, traz aquilo que está em oculto no nosso ser, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos renovar em nosso caráter, em nossos pensamentos, para que nós possamos usufruir da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós chamamos Jesus, te pedimos, sê conosco, Espírito de Deus, ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser, o nosso Mentes com Bíblia, 6h30, horário de Portugal. Até amanhã, se Deus quiser.